Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quem aceita e compreende a palavra de Deus vai presenciar o milagre da multiplicação. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pelas vestes, pela Sua palavra. Dai-nos sabedoria e entendimento e envia o Seu Espírito Santo, Senhor. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te amamos, pois somente Tu é o nosso Deus. Eu posso imaginar que Deus seja diversas coisas. Eu posso acreditar num copo d'água, eu posso acreditar que Deus é o sol, que Deus é o vento, posso acreditar no que eu quiser. A diferença é que Deus é aquilo que a palavra dele diz que ele é. E Jesus ele deixa sempre muito bem claro isso, que o povo perece por falta de conhecimento. E ele deixa mais claro quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então nós temos uma escolha. Ou eu aprendo a palavra de Deus pelo próprio Deus, isto é, abrindo a minha Bíblia e lendo, até o dia que a minha vida se acabar. Porque a leitura da Bíblia, ela não é um estudo, não é que nem uma faculdade que a gente, por um determinado período de tempo, a gente se capacita e depois simplesmente esquece. Não, a Bíblia é um livro diário, a Bíblia é o alimento da alma, então todos os dias nós temos que ler essa palavra e mais, nós temos que praticar essa palavra. E justamente a partir do momento que as coisas acontecem na nossa vida, se nós temos o entendimento da palavra de Deus, nós vamos conseguir viver da forma certa e passar pela tribulação. Tem muitas pessoas que conhecem o nome de Jesus, mas muitas vezes não dão a glória a Jesus. Ao invés de procurar diretamente o Senhor, eles procuram diversos outros tipos de coisa. E não é à toa que existem tantas religiões hoje no mundo. E até mesmo o ponto daqueles que não acreditam em nada e tentam encontrar simplesmente na evolução humana as respostas das coisas que não saem como elas querem, ou simplesmente uma forma de se livrar dos maus sentimentos. E nós sabemos que todo mau sentimento provém da fome da alma. E Jesus, ele tinha um hábito de falar para as pessoas por parábolas, para que somente aqueles que tiverem com o Espírito Santo pudessem entender o recado que Deus dava. E num dos sermões que ele estava andando, conversando com o povo, ele foi lá e fez uma parábola do semeador. Só que nós vamos pegar os dois lados dela. A primeira parte vai estar falando como se uma pessoa que não tivesse o entendimento de Deus estivesse ouvindo. Então a impressão que dá é que ele está falando sobre o quê? Sobre semear, sobre colher, sobre plantas. Depois que o Espírito Santo está embaixo, que Jesus ele traduz a parábola aos discípulos, nós vamos perceber o que realmente Jesus estava querendo dizer. E isso muitas vezes acontece na nossa vida, através das coisas que nós vivenciamos. Então aparentemente Deus está dizendo uma coisa, mas se a gente olhar lá nas entrelinhas, Deus ele vai estar dizendo outra coisa. E lá está o real conhecimento. Só que nós só vamos poder ter acesso a ele através da sabedoria de Deus. Sem ela, tudo isso vai ficar oculto ao nosso conhecimento e ao nosso entendimento. E vai acabar não edificando em nada a nossa vida. Ela está lá em Lucas 8, versículo de 4 a 8. Tá? E a palavra, ela diz assim: certo homem saiu para semear, e quando estava espalhando as sementes, algumas caíram à beira do caminho, onde foram pisadas pelas pessoas e comidas pelos passarinhos. Outras sementes caíram num lugar onde havia muitas pedras, e quando começaram a brotar, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos, que cresceram junto com as plantas e as sufocaram. Mas algumas sementes caíram em terra boa. As plantas cresceram e produziram 100 grãos para cada semente. E Jesus terminou dizendo: quem quiser ouvir, que ouça. Aparentemente,
Jesus ele está explicando que um semeador, de acordo com onde ele jogava essas sementes, acontecia uma coisa diferente com cada uma delas. Se a gente perceber, a primeira lição que Deus está dando é que não importa você ter a semente, se você não colocá-la no lugar certo, ela não vai servir de nada. E o que vocês acham que é a semente? Sobre o que você acha que Jesus está dizendo quando ele estava fazendo essa comparação? Sobre alimento, sobre plantação? Ou Jesus estava falando sobre o nosso comportamento com a palavra de Deus e com o Senhor, a forma e a atitude que nós temos sobre as coisas de Deus? Lá em Lucas 8, versículo 11, Jesus ele vai explicar sobre isso. Ele diz assim: o que essa parábola quer dizer é o seguinte: a semente é a mensagem de Deus. Opa, pera lá. Então quer dizer que de acordo do lugar que a semente cai, que a palavra de Deus cai, ela vai se comportar de um jeito? Sim. Por isso que muitas pessoas podem frequentar uma igreja e a vida delas não ser transformada. Por isso que muitas vezes a gente acha que Deus não está trabalhando na nossa vida. E o problema não está na palavra de Deus, mas em quem recebe. O solo que recebe a palavra é o nosso coração. E você poderia dizer que o seu coração é um lugar fértil? É uma terra boa? É um lugar que 1 grão poderia dar 100? Ou o seu coração é um lugar de amargura, de dúvida, de incerteza, um lugar de questionamento, um lugar onde você procura colocar a culpa nas outras pessoas, um lugar que você busca apenas os seus interesses, que você não se importa com Deus, não se importa em aprender a ler a palavra, que você acha que você já fez demais? Qual tipo de terra é o seu coração? E entre essa parábola e a explicação dela, tinha aquele versículo que nós comentamos, que a quem tem muito, muito mais será dado, e a quem tem pouco, pouco que tem será tirado. E é justamente por ele estar falando da palavra de Deus. Quem busca a palavra de Deus sempre vai ter mais, e quem não busca, até o pouco que tem, vai ser tirado. Então vou deixar Jesus explicar a parábola. Eu peguei a explicação que ele deu em Marcos, tá? E ela vai estar lá em Marcos 4. E eu separei os versículos para a gente ir entendendo e interpretando cada um do lugar que essa semente cai. E você tenta encontrar qual é o problema e a forma que você tem tratado a palavra de Deus na sua vida. A primeiro lugar, ela diz assim: algumas pessoas são como as sementes que caíram à beira do caminho. Elas ouvem a mensagem de Deus, mas logo depois Satanás vem e tira a mensagem que havia sido plantada nelas. Você sabe como que Satanás ele vem arrancar a mensagem do seu coração? Através da dúvida. Toda vez que você duvida de Deus, toda vez que você não confia em Deus, toda vez que você questiona Deus, é Satanás que está vindo tirar de você. Depois desse instante, o que sobra? Não sobra mais nada, porque Deus você já levou ele para muito longe. E quantas pessoas, elas não conhecem o nome de Jesus, mas não confiam no nome de Jesus? E ao invés disso, elas começam a perambular de igreja em igreja, de religião em religião, de crendice em crendice. E esse ato mostra que Satanás está governando e dominando a vida dela. E não precisa dizer que é só ladeira abaixo, né? Que né, apesar dela ter ouvido um pouco da palavra, ela não se firmou. Ela não encontrou dentro do Senhor todas as respostas que ela precisaria. Ou de repente Deus não disse o que ela gostaria de ouvir. E aí a gente abre muitas vezes o espaço para o espiritismo, que se a gente lê a Bíblia, Deus ele fala para a gente não evocar o espírito dos mortos, mas criou-se uma vertente porque eu acho que eu tenho que conversar. Então se Jesus não diz o que eu quero, eu crio uma nova religião. E aí quantas religiões não foram derivadas do cristianismo? E muitas vezes pega um pedaço de um, pega um pedaço de outro, e assim elas vão se modificando e se manipulando. A questão é, qual delas tem poder de transformar a sua vida? Qual delas vai fazer que você possa presenciar isso que Jesus disse, de ver a multiplicação? A sua religião permite que você veja milagres? Permite que você fale o nome de Jesus, dê a glória para Jesus? Isso diz muito. Um céu sem Jesus ele não tem o menor sentido. A segundo lugar que as sementes caíram, diz assim:
Outras pessoas são como as sementes que caíram no meio das pedras. Elas ouvem a mensagem de Deus e a recebem rapidamente e com alegria, mas duram pouco, pois não têm raiz. Elas abandonam a fé assim que as dificuldades e as perseguições chegam por causa da mensagem. Olha uma coisa que interessante. A partir do momento que nós nos aproximarmos de Deus, o que vai acontecer? Nós vamos nos sentir felizes. E o que vai acontecer depois? Vai vir a tribulação e vai vir a dificuldade. Você sabe por quê? Porque Satanás não quer perder você. Você era dele. E a partir do momento que nós ouvimos a palavra de Deus, nós temos que tomar um lado. A partir do momento que você aceita Jesus como seu Salvador, Jesus é o seu Salvador. E você precisa começar a buscar as coisas que vêm de Deus e abrir mão das coisas que não vêm de Deus. Então percebe que muitas pessoas, ainda que elas recebem a mensagem, elas sentem alegria, mas na dificuldade ela fica com dúvida. Se ela deve abrir mão, se ela tem que sacrificar, se ela tem que mudar de vida. Ah não, mas eu gosto tanto disso. Não. Eu acho que eu vou ficar aqui mesmo. Que é aquela velha dúvida do povo que tinha acabado de sair do cativeiro, acabado de sair da escravidão, e eles estavam no deserto, passando a dificuldade, reclamando. Ah, era melhor quando a gente era escravo, porque lá pelo menos eu tinha cebola para comer, eu tinha peixe. Ah, tudo bem que eu trabalhava o dia inteiro, mas eu tinha. Você percebe que esse tipo de pensamento, quanto ele é tolo, quando eu comparo uma vida de escravidão com uma vida de liberdade, querendo achar que tem comparação, não tem. Essa vida, se não for para viver em liberdade, ela não tem sentido. Porque senão é opressão, é escravidão, é dor, é choro. Não vale a pena viver desse jeito. Você sendo obrigado a fazer coisas, a dar coisas. É como se você trabalhasse o mês inteiro e no final do mês você não pudesse ficar com o seu salário. Isso é escravidão, você não ser pago por aquilo que você faz, você não ter recompensas. E a palavra ela continua. Outras pessoas são como as sementes que caíram entre os espinhos. Elas ouvem a mensagem de Deus, mas as preocupações com as coisas desta vida, a ilusão das riquezas e o desejo de outras coisas chegam e sufocam a mensagem, e ela não dá frutos. De que serve uma semente que não nasce? Não serve de nada. Então você percebe que apesar dela ter caído no lugar certo, mais ou menos, os espinhos, o que eles fizeram? Eles sufocaram. E percebe quais são as sufocações que impedem que você alcance a Deus. A primeira coisa, preocupações dessa vida. Já falamos sobre isso, se preocupar com o que comer, sobre o que beber, sobre o que vestir. Essas preocupações, elas não são necessárias. Deus, ele cuida de nós. E eu preciso confiar nisso. Então, apesar que as coisas hoje não pareçam, não estejam da forma que eu gostaria, se a minha confiança estiver no lugar certo, tudo vai dar certo. Hoje aconteceu um fato curioso e aquilo que eu sempre falo, né? Acho que todas as coisas que acontecem vêm na primeira parte para a gente ver e a segunda para Deus dizer o que está por trás, como ele está fazendo agora, né? Traduzindo essa parábola. Eu fui tomar café e tinha um menino, hoje está bem frio, e ele estava sentado na beira da padaria, com o boné na mão, sentado ali. E eu olhei dentro do boné e tinha R$5. Beleza, eu fui lá e eu coloquei... E eu não tô dizendo para dizer, olha, não é essa a ideia, tá? Eu fui lá e coloquei R$10 dentro para ele, apesar dele ter os 5, tá? E eu peguei, sentei tomar o café. Quando eu voltei, né, eu paguei a conta e saí, ele tava lá sentado com o boné na mão. E eu notei uma coisa, ele tinha tirado a nota de R$10 e tinha deixado a de 5. Aí vem a questão que me fez a pergunta: será que se outras pessoas vissem a nota de 10, elas não iriam doar, porque teoricamente ele já teria o suficiente? Então ele já foi abençoado o suficiente? Então o simples fato dele estar sentado num dia frio, quase 6 horas da manhã, na porta de uma padaria, mal vestido, você entendeu que ele deveria estar com fome, de repente a mãe dele depende de um sustento, eu não sei como é a história e a vida dele, mas eu simplesmente julgar que ele já tem o suficiente. Ou será que se ainda que tivesse com R$50 lá dentro, as pessoas que Deus tivesse colocado para ajudar essa pessoa, elas não iriam ajudar? Então você percebe que quando eu confio em Deus, eu não preciso manipular as outras pessoas para que elas tenham dó de mim ou compaixão para facilitar. Percebe que esse pré-julgamento, Deus ele daria, ainda que estivesse com, sei lá, R$100 lá dentro, eu teria dado a mesma quantia, independente.
E é isso que às vezes a gente precisa tirar, esse crivo da moralidade, de eu querer olhar as pessoas e julgar se já é o suficiente que elas ganharam ou não, se a benção já é ou não. Não, isso já é demais. Deixa Deus ser Deus, Ele vai cuidar de você como Ele está cuidando daquela pessoa. Eu não sei qual é a semente que caiu no coração dele, eu não sei o que ele precisa passar, mas eu sei qual está no meu coração. Então nós temos que sempre entender com isso. E junto com a preocupação das coisas dessa vida vem a ilusão da riqueza. Porque quem sonha em ficar rico, ele acaba caindo em desgraça. Só que isso não quer dizer que nós temos que gastar tudo que a gente tem, mas nós temos que colocar o nosso coração e o nosso amor no lugar certo. Tem gente que defende que o dinheiro é bom. Ah, não, porque o dinheiro traz felicidade. Tem artistas que se matam de overdose, de coisa, e tem tudo. Por que isso acontece? O dinheiro é bom, tinha que ser o suficiente. Assim como tem pessoas de todos quanto é tipo que acabam fazendo isso. Então, para quem não tem, às vezes criar a ilusão que se tivesse ia ser diferente é muito fácil. E aí ele larga da mão de Deus para viver essa ilusão. Ele tira a mão da confiança para querer confiar. Ah, mas porque se você é rico, você pode ter um plano de saúde. Ah, porque se você é rico, você pode comer bem. Ué, por que morre gente que é rica então? Tinha que ser eterno. E isso não quer dizer nada, porque quantas pessoas que não viveram na roça, que não tem estudo, não tem nada, e morreram com 96 anos, com 100 anos, o que isso diz? Não diz nada. Agora, a partir do momento que eu acredito nas coisas erradas, aí fica perigoso. Eu tenho que acreditar no que Deus diz, a ilusão do dinheiro. E o desejo de outras coisas chegam e sufocam. Então, assim, tudo que eu ficar desejando, nossa, mas eu queria que isso acontecesse, nossa, eu queria, e aí não acontece, o que acontece? Frustração. E é justamente isso, eu não estar alinhado com os pensamentos de Deus. Uma coisa que eu aprendi é, quando você não espera nada, tudo que você recebe é bom, é sempre mais do que você espera, do que eu ficar esperando alguma coisa e se não acontecer aquilo eu ficar triste. Qual é a sabedoria de se viver assim? E Deus, ele deixa muito claro uma coisa, você não vai dar frutos. Enquanto você continuar se preocupando na sua vida, você nunca vai ver o milagre da multiplicação, você nunca vai ter nada, você sempre vai ser um miserável. Sabe aquele nego que é miserável? Que ele deixa de viver tudo da vida, não vive o melhor da vida, porque ele sempre quer tentar ali tendo mais, e a vida é uma só, e o tempo é um só, e ele acaba perdendo todo o tempo de vida, e quando chega uma má notícia, ele muitas vezes vai morrer como se nunca tivesse vivido, porque já não dá mais tempo. Ele tinha os recursos, ele tinha as oportunidades, ele tinha tudo, mas a ganância não deixou muitas vezes ele aproveitar o resto. E tem as últimas pessoas, que eu gostaria que fossem todas as pessoas. Outras pessoas ainda são como as sementes que cairiam em terra boa. Elas são aquelas que ouvem a mensagem de Deus, aceitam, né, e produzem frutos. Umas produzem 30, outras 60, outras ainda 100 vezes mais. Glorificado seja o Senhor. Que o Senhor nos transforme em terra boa, para que a sua palavra possa cair na nossa vida e através da nossa vida nós possamos dar frutos, que outras pessoas possam ser sementes de terra boa, e que elas possam alcançar essa mensagem, que elas possam alcançar essa salvação, que elas possam alcançar esse amor, e que o Senhor seja glorificado, porque Ele merece isso, porque Ele é o nome que está acima de todo nome. E nada nem ninguém vai poder roubar a glória que é somente dele. Então olha que maravilha, toda vez que eu pego a mensagem de Deus e aceito, eu não questiono, Senhor, eu aceito. Aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga, pois aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que perdê-la por minha causa vai salvá-la. O que adianta o homem conquistar o mundo inteiro se tiver que perder a sua alma no final? E o que ele vai poder dar em troca da sua alma? É a mesma coisa, o que adianta você conquistar o mundo inteiro se você não tiver saúde, se você não tiver paz? O que você adianta ganhar o primeiro lugar de qualquer coisa se você não tiver ninguém assistindo a tua corrida? Se ninguém está vendo o que está acontecendo na tua vida? Se você não pode partilhar o bem com ninguém? Não tem o menor sentido. Então nós devemos simplesmente pegar essa mensagem, ler essa Bíblia, pegar essa passagem e trazer para dentro de nós.
e os nossos pensamentos, e os nossos sentimentos, e os nossos sonhos se basearem naquilo que a gente vive e naquilo que a gente lê. Como eu amo a palavra de Deus, como eu amo os ensinamentos de Jesus, como me faz bem ler isso, porque é realmente o que acontece. E essa é a explicação que muitas vezes a gente não entende, porque a vida de uns são abençoados e o outro não. E a gente acha que a culpa é de Deus e não nossa. Deus deu a semente para todo mundo. Como você está cuidando da semente que Deus te deu? Qual terra que você está colocando na que é mais fácil? E quantos não pisam nessa semente à beira do caminho? Quantas vezes uma pessoa simplesmente não vê a mensagem de Deus e simplesmente ignora? Mas esse é um reflexo da própria vida dela. Amém? Que nós possamos dar frutos no Senhor, que nós possamos transformar a nossa vida, e o fruto tem que gerar também para outras pessoas comerem. Uma árvore nunca come dos próprios frutos. Lembra sempre disso. Aquilo que Deus está te dando é para que você possa dividir com outras pessoas, e isso justamente é multiplicar. Uma mesma árvore que veio de uma única semente, quantas pessoas ela não alimenta? E é justamente isso, é plantar um e colher 100. Percebe que o mesmo esforço que um vai fazer, para pegar um, você vai fazer o mesmo e vai pegar 100. Por quê? Porque Deus olhou para você e viu que você merecia isso. Amém? Que Deus abençoe, um bom dia.